A paz do Senhor a todos do programa Compromisso com a Palavra. Hoje eu tenho a honra de estar aqui na casa do Comendador José Ferreira para gravar este programa que vai ser cheio de surpresas. A paz do Senhor, meu querido. A paz, minha querida. Olha quanta honra. Eu já quero em primeiro lugar agradecer a Deus e te agradecer por receber aqui na tua casa, eu e a minha comissão, né? Uma honra estar aqui na tua casa para gravar este programa. Eu também agradeço a vocês. Tenho a honra de participar do teu programa, falar um pouco da experiência profissional, da experiência com Deus, a experiência familiar e o convívio com os seres humanos que a gente tem tantas dificuldades. Comendador José Ferreira, o meu programa, eu estou sempre diversificando. O compromisso que eu tenho é esse aqui, compromisso com a palavra. Mas eu sempre estou trazendo algo diferente no meu programa. E eu sinto que hoje o nosso programa será, vou dizer no modo baiano, picante. Nós vamos ter vários assuntos que vai surpreender muitas pessoas. Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza também, porque a vida nos ensina, a vida nos molda. E nós somos um modelo constante, né? É como Deus diz, né? Pega um vaso todo quebrado, refaça ele de novo, faça um vaso novo. E a nossa vida renova a cada dia na presença de Deus. E o senhor tem grande experiência de vaso quebrado, que nós vamos falar nisso aqui hoje, né? Como tenho experiência de vaso quebrado para conhecer esse Deus. Meu Deus, eu não precisei ser amassada assim para conhecer Deus, mas de vez em quando eu sou amassada para fazer a obra. Porque às vezes surgem coisas no nosso caminho, aí nós paramos e falamos assim, vamos cuidar de outras coisas. E pensamos em desistir da obra, aí Deus vai lá e fala assim, epa, eu quero te moer um pouquinho, porque é aqui que eu te quero. E nós que servimos a Deus, nós não temos escolha. As pessoas costumam dizer assim, você tem o livre-arbítrio. Nós não temos. Nós fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E eu acho tão importante isso que você está colocando, porque eu ainda sou um aprendiz na presença de Deus, o mundo de onde eu vim, das coisas, daquilo que eu neguei tanto Ele. E hoje eu vivo no mundo empresarial, no mundo da educação, do desenvolvimento, da tecnologia, da área financeira, né? E na mídia. Né? E tenho levado, não tenho negado esse Deus como negava antes, como não reconhecia Ele. E essa experiência foi muito amarga para conhecer a Deus. Né? Até bom que todos conheçam um pouco, lá atrás, quem era o José Ferreira de Moraes e a forma que ele conheceu a Deus. Né? E hoje, como eu mandei a você vários vídeos, várias palestras, vários fóruns de negócios, eu não tenho deixado de falar do amor de Deus. Do amor de Deus e daquilo que Ele fez na minha vida. Hoje eu sou um empresário, eu tenho participações em bancos. Então Deus está me dando tudo aquilo que eu tinha em dobro, ou muito mais do que o dobro. E eu digo que, mais ainda, esta alegria, não há dinheiro que pague. Olha, você que está nos assistindo, preste bastante atenção, porque aqui nós vamos falar coisas muito importantes que podem mudar a tua vida. Eu não sei de que maneira você está aí nos assistindo. Nós sabemos que nos dias de hoje são tantas pessoas vivendo em dificuldade, mas é dificuldade no interior, se sentindo vazio. Talvez em tua volta você tem tudo. Você tem uma bela casa, uma bela família, um belo carro, um belo emprego, ou talvez um grande empresário. Mas quando você deita no seu travesseiro, você sente um vazio dentro de você. E você vai entender isso aqui hoje, o porquê deste vazio. Não é assim, Comendador? Perfeitamente. Vamos, como todo mundo, aqueles papos do interior, vamos começar do começo, né? Sim, claro. Eu vou falar um pouco da minha experiência profissional,
e da forma que eu conhecia Deus e da maneira que eu tenho levado os negócios na presença de Deus. Eu digo que a cada reunião empresarial que faço, primeiramente eu peço a orientação e a sabedoria. É como Salomão pediu sabedoria. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus, que Ele tem me dado sabedoria, obediência. Ainda sou um bebezinho, mas estou aprendendo com Deus. Você está roubando a minha frase. Eu sempre digo aqui na televisão, gente, eu sou um bebezinho. Eu estou aprendendo e vamos aprender juntos. Então hoje aqui somos dois bebês. Somos dois bebês. Que bom. E veja, eu vim de um mundo tradicional. Eu, aos 18 anos, trabalhei na roça o tempo todo e devido à saúde eu não poderia mais continuar. Eu não aguentava, porque eu voltava dos pau de arara, né, o boia fria. Os famosos pau de arara. Pau de arara e os boias frias. E chegava com uma dor terrível no estômago, porque era uma úlcera que eu tinha. E eu não conseguia mais trabalhar. E aí resolvi vir para São Paulo. E nisso, quando eu saí dos 9 irmãos da família, eu sou o único que saí, e eu cheguei e disse para minha mãe, quando eu estava saindo, eu quero ser gerente de banco. Na minha cidade, gerente do banco mandava na cidade. E eu vim para São Paulo. Era um status muito grande, uma honra. Muito grande. E eu vim para São Paulo com esse alvo. E acabei, né, chegando ao mundo financeiro, não a gerente, mas sim a executivo de banco. E eu montei o banco do Roberto Marinho, o ABC Roma, o Planibank, e depois fui convidado aí a ser, ainda não era executivo, no Unibanco. E diante disto, né, esse glamour, eu fiz vários projetos, mudei a vida dos brasileiros com certificação, com automação, saiu na revista. E em 2004, até para a gente ser mais rápido, mais objetivo, em 2004 eu fiz, em 2002 para ser mais, fizemos a compensação de cheque por imagem. A compensação, diz hoje você só tem a compensação, hoje ela é só automatizada porque existe um robô que faz a conferência de assinatura. E isso deu uma repercussão no mercado, criou um diferencial, saiu na revista, que é a Information Week, que é a informação da semana, publicado ao céu no Brasil e nos Estados Unidos. E nisso eu fui consagrado comendador. E no auge, e veja você, até esse momento eu não conhecia Deus. Eu conhecia sim. O Deus meu era o dinheiro no bolso. Você comentou isso, né? O poder, a fama. Né? E aí vem o título de comendador. Me torno uma das pessoas mais importantes em revistas, jornais e assim. E veja como que é o mover de Deus, né? A minha família, eu era extremamente arrogante. Né? Olhava na garagem, 4 carros, então eu achava que era o dono do mundo. E realmente naquele contexto, se a gente olhar para trás, quando Jesus estava no deserto, né, que estava ali com fome e sede, veio a tentação e mostrou aquele mundo. Mostrou o mundo inteiro, eu te dou tudo isso. Te dou tudo isso. Se prostrares a mim. Basta você se prostrar diante da minha presença. E eu tinha esse mundo. E eu achava que Deus, para mim, era dinheiro no bolso. Como você via Deus? Eu via com a forma simplesmente dinheiro no bolso? Deus, para mim, eu estava acostumado, aquele que eu ia no domingo, na missa, né? Porque a mãe exigia que você tinha que ir lá rezar Ave Maria, Pai Nosso, e acabou. Se eu cometi algum pecado, vou lá, rezo 10 Pai Nosso, Ave Maria. E se for muito pecado, vou lá pedir uma penitência, contar umas bolinhas. Mas esse Deus nunca teve presente. É um Deus que foi ensinado. Eu não sentia esse Deus. E continuava não sentindo até 2004. Continuava não. E por experiência, a minha esposa sempre serviu a Deus. Eu achei lindo isso no seu testemunho. Ela sempre serviu e eu humilhava. Né? Dizia, esse dinheirinho teu que você ganha como professora, isso aí fica para você, é o seu Deusinho. O seu Deusinho é tão pequeno que ele te dá tudo isso de dinheiro, que é esse salário de professor. Vergonhoso.
Não que a profissão seja. Professor nos países desenvolvidos é um dos seres mais respeitados. Na Europa, principalmente nos países asiáticos, no Japão, é reverenciado. No Brasil, no que nosso perdeu país esse também devia ser assim, Deveria né? ser. Porque o professor sofre muito. Muito, muito. Sem contar a dádiva que tem de ensinar pessoas completamente diferentes dentro de uma sala de aula, que chega a ter 29, 35 alunos, tem que suportar cada um gritando, falando. É uma dádiva, né, ser professor. Ser professor... E esta dádiva, essa pérola, não vou nem falar assim, essa pérola que você tinha em suas mãos, pelo que você me contou do seu testemunho, constantemente era humilhada. Sim, sim. Essa pérola eu não enxergava. Nós vamos ter que deixar isso claro, porque são tantas pessoas que estão nos assistindo, e como eu falei que este programa vai ser picante, ele está sendo picante, eu quero que você preste atenção para você entender esta entrevista e saber o poder de Deus. E essa pedra que você colocou, eu não enxergava. Essa pérola. Eu enxergava como uma pedra. Uma pedra. Bruta. Uma pedra. Sabe? Alguém... chegava Sendo que você tinha um diamante lapidado dentro de casa. Eu chegava a dizer a ela que ela era incapaz. Meu Deus. Agora veja o que é esse Deus para ela suportar uma arrogância, porque eu tinha o poder, eu tinha o dinheiro, eu tinha a fama. Então eu não pedia licença, eu mandava a licença vir. Então aquele ditado que dizem por aí aquele ditado que dizem por aí é verdadeiro, né? Dê fama, dê poder e conheça quem é. Exatamente. Quer conhecer alguém? Dê a ele o poder. E é engraçado, porque estas frases, elas são tão corriqueiras agora na minha vida, porque eu aprendi a trabalhar com o poder, com a fama, e sendo uma pessoa, né, que está conhecendo a Deus, está procurando viver. Porque eu falo que Deus só tem duas coisas. Um ser humano, uma formação, ele precisa de ser tratado: corpo, alma e o espírito. E nós nos preocupamos muito com o corpo. E o espírito e a alma fica. E nós achamos que o corpo porque é nossa aparência, né? E a gente não vê a alma, a gente não vê o espírito. Até voltando lá dessa experiência, né, de tanta fama né, no meio empresarial, no mundo artístico, e isto me distanciou muito de Deus. Mas, ô comendador, já que nós estamos falando da pérola, né, é uma pérola de grande valor, como eram as atitudes dela no momento em que ela ouvia todas essas coisas? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa. E não precisa falar nada, que eu já vi que ela foi muito sábia. A atitude dela era o quê? O silêncio, né? Silêncio total e ser submissa. Não confrontar. Ela dizia, abaixava a cabeça e saía. Essa verdadeiramente conhece o poder de Deus. Quantas vezes ela chorou no banheiro? Calada. Quantas vezes ela chorou diante de minhas perolinhas, que são minhas filhas, né? E olhando, porque mais tarde eu fui ouvir isso dos meus filhos. Meu Deus. Mais tarde, uma das coisas que me marcou até hoje, a minha filha mais velha dizia assim: pai, o senhor me deu tudo. Tudo. Tudo o que eu queria. Tudo de primeiro, tudo. Mas eu tinha uma coisa que o senhor não me dava: amor e carinho. E foi um período do Ayrton Senna, né? Corridas, eu adoro Fórmula 1. E o Ayrton Senna, meu ídolo, meu Deus. Só cortar um pouquinho para mim, fazer uma chamada importante aqui. Olha, preste atenção. Você pai, você mãe, que acha que dá tudo para os filhos, é tudo. Preste atenção agora na sequência. E ela começou, porque tinha aquelas corridas na madrugada, ela começou a gostar de Fórmula 1 e me acompanhar no sofá na madrugada, porque no Japão é madrugada para nós, na Ásia. E eu não entendia, só que eu ficava feliz. Ela queria companhia. Aí mais tarde ela dizia: o senhor sabe por que eu sentava naquele sofá, meu pai? Eu não gostava de Fórmula 1.
Era para ter a sua atenção. Eu não queria o teu dinheiro. Meu Deus, eu não muito queria forte. suas coisas. Eu queria o pai que as minhas amigas tiveram. Eu não tive pai durante todo o tempo que o senhor se dedicou ao mundo financeiro, ao poder, à mídia, dizer eu sou, eu criei, né? E a pedra mais preciosa que eu tinha estava do meu lado, E o senhor não morrendo. enxergava. E eu não enxergava, mendigando um pai para trazer ao seu peito, para acompanhar o dia a dia dela, o crescimento. Eu não acompanhei, eu nunca levei uma filha minha na escola. Meu Deus. Nunca, sempre a minha esposa. E a alegria dos filhos. Eu sou mãe, eu sei, quando eu chego na porta da escola, minha filha vem correndo, pula. Primeira coisa, mamãe, te amo. É uma felicidade. E veja, e Deus, aí você vai ver o fruto de tudo isso. E quando eu não enxergava esse Deus, porque eu dizia que Deus era de ignorante e incapaz, que não tinha o que pensar. Ele tinha que estudar, produzir e ser alguém na vida, e não ficar com a boca aberta. Eu imaginava isso. E realmente sempre esse Deus até 2004, 2005, 2006, até quase 2007 aconteceu. Saí da área financeira muito bem, relacionado, montei o Grupo Yang, um dos grupos mais importantes em Jundiaí. O prefeito fez uma festa, saiu nos jornais, a família Moraes, empregando 60 funcionários. Uma recepcionista minha ganhava R$3.500 em 2007. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, era muito dinheiro. Né? Então, isto era o meu Deus. Mas Deus começou a mover na minha vida. Porque o meu mundo era dinheiro. E realmente, se a gente olhar no mundo, hoje, você vale quanto tem no bolso. Né? As aparências do mundo lá fora. Lá fora. Mas se nós conciliarmos tudo isso, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, e de nós conciliarmos, sabermos entrar e sair, e cada um no seu degrau. E nisso, eu acabei, em resumo da obra, perdendo tudo. Né? Mas me chamou a atenção algo que você me disse, é que quando você tinha tudo isso, você ia para as farras, tinha tudo que queria, né? Vamos falar então no contexto geral. Até mulheres você teve problema, porque você estava no auge da fama, então isso é real, né? Fato. Isso é real. Né? Você teve muitos problemas assim. Mas quando você chegava em casa, que deitava no seu travesseiro, aí vinha o problema. Vinha o problema. Por quê? Eu chegava, olhava minhas filhas e olhava minha esposa me recebendo com amor e carinho, com um sorriso, perguntando se eu ainda queria comer. Meu Deus. Na madrugada. E ela ia levantar às 6 da manhã. Porque as aulas começavam... 6 não, 5 da manhã, porque as aulas começavam às 7 horas. E eu olhava e maltratava muitas das vezes. Eu era estúpido. Em algum momento você pediu para que ela não trabalhasse, ficasse só em casa? Sim, pedi. Exatamente um período atrás, na segunda filha, eu não deixei ela trabalhar. Você não precisa de trabalhar mais. E eu estava tirando o direito dela. E ela persistiu no trabalho. E ela persistiu. Ela ficou alguns dias para me contentar, mas depois ela não aguentou. Voltou. Ela voltou na escola. E ali, sempre com aquele dinheirinho de professor. E Deus sabia que lá na frente tinha um propósito para tudo isso. Né? Muito A Bíblia grande. diz que há propósito para todas as coisas. Esse é o nosso Deus, que cuida de cada detalhe. Né? Nós não compreendemos o amanhã. Hoje nós estamos aqui falando agora disto, mas amanhã nós podemos estar falando de outras promessas que até aqui são promessas, amanhã podem ser cumpridas. Não resta dúvida. Já começa a cumprir algumas dessas promessas na minha vida. Né? Até voltando. E aí, quando eu perdi tudo, a pedra preciosa, que eu enxergava como pedra bruta, ergueu a cabeça e disse assim, não deixa se abater. Ergue. Você é inteligente, isso é apenas passageiro. E se tornou a minha grande companheira
porque eu caía a cada segundo. E ela me levantava. Para que as pessoas entendam, olha, um homem na posição que ele já estava, todos os títulos, cita alguns deles, a posição que você estava, inclusive até de internacional, como se diz, delegado internacional, com todos esses títulos, né, de empresário, tudo isto. Aí Deus fez... Com todos esses títulos, eu estava num momento, no auge, como empresário muito bem sucedido, delegado internacional para os países africanos, embaixador da nação linguística portuguesa, conselheiro da Câmara Texana de Comércios no Brasil. É importante dizer todos eles, né? Para que eles entendam. Né? Embaixador, né? O conselheiro da Câmara, também já jornalista, né? E professor, matemático, mas já com participações, já com diretor, sócio participantes no Lions Bank. Então, tudo isso já com outros convites de formação. E uma das coisas que o mundo me trouxe. Eu tenho formação na Alconsult da NASA, eu tenho formação na Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Então, tudo o que eu precisava, sair como o segundo melhor projeto do país, né? Que foi a revista Information Week, que cria, o Unibanco cria diferencial no mercado competitivo, né? Comemora o executivo de TI do Unibanco, economia de 1,8 milhões. Então era o homem de $1 milhão. Aí Deus pega e fala assim, eu jogo tudo lá embaixo. Todo esse glamour, 4 carros na garagem, casas, apartamentos. E aí, o que começa? A casa, como o pessoal usa aí fora, começa a cair, começa a perder. E eu não tinha mais saída, porque eu tinha uma imagem. Né? E essa imagem começou a ser destruída. Mas não meus títulos. Aí que começa o mover de Deus. Mas até aí eu ainda não conhecia Deus. Agora vem a parte importante, né? Com todos esses títulos, com toda essa imagem, aí Deus permite, olha, para conhecer Deus. Comecei a perder. Carro foi embora, apartamento. Tive que vender, trazer minha filha, que tinha recém-casado, para dentro de casa. Já não tinha dinheiro para combustível. Aí chegou o momento. Ao invés de ter dinheiro, eu tinha uma dívida enorme. Eu digo que a perca foi mais de R$2 milhões. Aí chegou a parte boa, aquele saláriozinho de professora. Essa foi a parte boa do testemunho que eu gostei de ouvir. Então, aí, sabe, lembra lá atrás, quando eu comentei o salarinho do seu Deusinho? Do seu Deusinho? Miserável. Sim. Ele começou a ser a pilastra. Ele começou a ser o kern. E assim multiplicar. Ele era tão pequeno e tão insignificante que eu conseguia ver uma montanha. Porque as moedas eram contadas. Antes de eu andar de carro executivo, Mercedes, BMW, Ômega, quando lançou o primeiro Ômega, eu cheguei a ter um Ômega. Eu comecei a pegar essas moedas para pegar o ônibus e andar de trem. Meu Deus. E mais. Aí você caiu na mão de Deus. Aí eu olhava e falava assim, realmente esse Deus não existe. Até esse momento você ainda se sentia... Não, eu sentia o cara. O cara e dizendo ainda que Deus não existia. Não, Deus não existe. E aí, uma coisa importante. E eu comecei a participar com ela. Porque aos seus olhos, você via Deus como um empresário, como aquele que tudo dá? Era assim? Por isso que você não via Deus de maneira nenhuma? Não, eu não via Deus. Eu não conseguia enxergar. Sabe como que eu consegui enxergar esse Deus? De uma forma muito diferente. Quando eu comecei a olhar para ela, para a pérola, e dizer assim, eu sou matemático. Como é que aquele salário conseguiu virar o mês? Não existe matemática do mundo.
que Porque Deus consiga. multiplicava. Essa multiplicação, aos nossos olhos, é muito difícil enxergar e por você não ter a fé. E eu comecei a ver Deus na vida daquela Dela. que eu tanto humilhei. Meu Deus. E ela, ali firme, né, não me abandonou. Porque poderia ter abandonado. Mas imaginamos quantos anos ela esperou por este dia? Quantos anos ela esperou? Ela chorava, dizendo, né? As minhas filhas contavam qual era o sofrimento. E hoje ela tem ainda fortes raízes, né? Deste período. Hoje qualquer coisa ela também sente muito. E hoje eu tenho que tomar cuidado. Né? Hoje eu tenho que retribuir 1/10 daquilo que ela fez na minha vida. E esse Deus eu fui acostumando. E uma coisa... Nós costumamos dizer, comendador, é melhor cair na mão do diabo do que cair na mão de Deus. Eu prefiro. Porque cair na mão do diabo, Deus vai lá e resgata. Mas na mão de Deus, então essa experiência você tem. E agora, olha, você está ouvindo e assistindo. Preste bastante atenção, ele caiu na mão de Deus. Então não permita que a tua vida aconteça o que aconteceu como comendador, para conhecer Deus. Porque eu sei que tem muitas pessoas aí nos assistindo que ainda não conhecem Deus, que não conhecem o amor, que não tem aquela coisa gostosa que nós costumamos dizer assim, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos o Consolador na nossa vida. Não é assim, comendador? Concordo. Eu até comentei com você antes que eu preferia nunca mais cair nas mãos de Deus. Por quê? Sim. O diabo, ele te dá outros caminhos. Como eu tinha. Ele mostrou, como ele mostrou para Jesus, ele mostrou na minha vida. E esse Deus fez da pior maneira na minha vida para que eu enxergasse que ele era um Deus. Que ele não era uma imagem. É que ele habitava em mim. E que esse corpo tinha ali a célula do Espírito Santo. E ele, da pior maneira, me fez passar. Quantas vezes tentei suicidar? Meu Deus. Quantas vezes? É o mal que assola a humanidade. Assola a humanidade. Porque você me tirou tudo. E eu perguntava, como é que eu vou servir um Deus que me tirou o que eu mais gosto? Né? Dinheiro. Dinheiro, poder, fama. Era isso que eu gostava. Mas aos poucos eu fui aprendendo com esse Deus. E uma palavra de uma pessoa muito simples, não sei mais o nome dele, numa igreja. E ele disse assim: Senhor comendador, o senhor tem todos os seus títulos. Eu não deixava transparecer. E agora é uma alegria ver você servindo a Deus. Mas eu vou dizer algo ao Senhor. O senhor ainda vai sofrer. Meu Deus. O senhor ainda vai conhecer esse Deus que o senhor ainda não conhece. E ficará vários anos. Depois dessas palavras eu olhei para ele e falei, por isso que servi esse Deusinho, esse aqui não sabe nem falar direito. Você ainda usou a palavra ainda? Deusinho. Ainda continuou com Deus? Continuei usando, porque eu ainda continuava com a minha arrogância. Por quanto tempo, depois de Deus permitir a tua queda, você ainda estava soberano e arrogante? Porque eu quero deixar isso bem claro, que Deus permitiu tudo isso na vida dele para trazer ele para Cristo. Mas tinha algo nele que Deus queria quebrar, arrogância. Ele se sentia o todo-poderoso, o tupetudo, né, o arrogante. Então, Deus queria quebrar nele algo que para ele era maior do que Deus. Porque era isso que ele via. Ele via o dinheiro e os títulos como algo maior do que Deus. E Deus não aceita que ninguém se compare a ele, se sinta maior do que ele. Então, preste bastante atenção. Diga, comendador. Olha, quanto tempo ainda você se sentiu ainda com aquela coisa dentro de si, o poderoso? Eu fiquei ainda uns 4 anos. Tudo isso? Quando conhecia Deus. E ainda não tinha sido batizado. Ainda não. Veja vocês, a minha arrogância era tanto que eu dizia assim, missionária Cláudia, a senhora quer saber quem eu sou?
Entra no Google. Entra no Google. Era assim? Era assim. Lá a senhora vai ver meu mini currículo, a senhora vai ver isto, aí você sabe quem eu sou. Você está sentado na frente de alguém. Por quê? Eu digo, eu não mandava, eu trazia. Eu quero isso, vem. Ah, não me importa quanto custa, eu quero. Né? Esse foi o mundo. E durante esse período de muito sofrimento, aí que Deus permitiu que as coisas acontecessem na minha vida. Onde eu perdi tudo, perdi a esperança, perdi todo o dinheiro que me mantinha, todo o poder, meus amigos, minha casa. Era todo final de semana, tinha 30 pessoas churrasco. E depois não tinha um. Mas Deus essa foi hora fiel. Aí os primeiros que correm são os amigos mas dele. Deus foi Amigos fiel. entre aspas. Porque eu tenho um cunhado que ele também servia a Deus. Conhecedor da palavra. Conhecedor da palavra. E foi o único que sentou, que esteve comigo, que vinha e perguntava se eu tinha o que comer. Este apresentou Deus para você. Este, junto com a minha esposa, me trouxe esse Deus. Eu com as minhas arrogâncias. E depois de 4 anos, realmente, eu não esqueço dessa palavra. Pastor Isaías. Ele disse assim, Senhor, no meu batismo, Senhor, o Senhor pode me levar agora, porque esta alma e esta vida foi difícil. Foi esta palavra que ele usou na hora do batismo? Na hora do batismo. Porque, Senhor, o Senhor pode me levar, porque foi difícil. Esta parte você não tinha me contado. Não tinha. Mas deixa eu entender então, para que nós entendamos melhor. Foi esta hora que a sua arrogância ficou? Foi na água? Foi quando eu batizei. É muito forte. Eu levantei. Meu Deus. Senti uma água muito fria. Aí cumpriu a palavra. E eu falei. E não era que a água estava fria, eu estava frio. É como você renascer e precisar de um cobertor. Não, aí cumpriu a palavra. Aí cumpriu a palavra. O renascimento. O renascimento, o novo homem. Com os seus conhecimentos, que Deus já Olha, tinha eu preparado. até arrepiei, porque essa parte o Senhor não tinha me contado. Não tinha te contado. Deus já tinha me preparado. Deus já tinha uma missão. Ele me deu todo esse título, porque Ele sabia que mais tarde eu ia reconhecer como Deus da minha vida. Como Deus da tua vida, meu Deus. Só que quando você perde toda a estrutura e conhece esse Deus, Ele muda. E eu passei durante 7 anos da minha vida vivendo através do miserável, do minúsculo salário que Deus provia para esta casa. Que mas era aquele que você apedrejava. Aquele que eu apedrejava. Ele não deixou faltar. A minha filha, uma das experiências mais importantes. Por isso que Deus não permitiu. Deus permitiu você perder todos os bens financeiros, quase todos, né? Não foram todos. Mas Deus não permitiu você perder a família. Não. Porque era da família que vinha o sustento para quebrar a arrogância. Quebrou a arrogância e dali vinha a minha, como a gente chama aquele símbolo. Você já viu o símbolo japonês? O homem é assim e a mulher é assim. Sim. Quer dizer, se a mulher... tirar essa estaca ou esta segurança, cai. Deus não permitiu que isto, o inimigo, tirasse da minha vida. E nem os títulos, porque esse título não era meu, já tinha sido preparado por Deus. Escolhido por Deus. Escolhido por Deus. E essa experiência com esse Deus, né? E mesmo até alguns momentos, nós somos falhos. Tem hora que eu pergunto a Deus, Senhor, é da tua vontade para que eu tenha um novo bem? Hoje eu não sou mais dono dos meus bens, eu sou um administrador dos bens de Deus. Meu Deus, que coisa linda! Né? E Deus está permitindo mais sociedade, convites agora, recentemente, já vou ser sócio de um novo banco que está despontando. Né? Deus está permitindo. Deus está restituindo. Restituindo, mas de forma diferente, de forma consciente, de forma amorosa, de forma profissional, né? E eu tenho uma missão muito grande ao mundo empresarial.
Hoje eu sou mais conhecido no mundo empresarial que no mundo evangélico. Mas o importante de tudo isso, comendador, é Deus sabe de todas as coisas, como nós já falamos, né? E hoje Deus está te colocando mesmo nos mesmos lugares, mas também em outros, mas com uma diferença. Que antes de você chegar como empresário, antes de chegar como comendador, chega como cristão. Não resta dúvida. Eu tenho o prazer de dizer, se o meu Deus permitir, faremos. Então hoje ele em primeiro lugar. Hoje não há reuniões dos altos escalões, tanto nacional como internacional, como tem um convite agora para viajar fora do país, mais ou algumas vezes, né? Há negócios. Mas eu gostaria de deixar uma coisa muito importante. Veja que nesse período, quando Deus já começava a moldar a minha vida, aconteceu algo, e eu tenho que dizer sim ao nosso querido amigo, vereador, né, Odair Dias. De Americana. De Americana. Vamos frisar porque este programa ele passa em Americana. Né? Ele, com um carinho muito grande, ele foi conhecer. Ele conheceu a estrutura do Comendador na Avenida Paulista. E a gente com um projeto fazendo as cidades irmãs, né? Americana e com Angola. E ele fez uma coisa, você acompanhou uma das maiores greves? Sim, que durou 68 dias. O povo que sofria, meu Deus, eu era casada com um empresário, eu sei o quanto foi difícil. Né? E o Odair sempre o intermediador também. E veja você, e a Câmara dos Vereadores, por unanimidade, deu um dia, 1 minuto de silêncio em aplauso ao comendador no dia do bancário. Pelos feitos, pelas interferências, pelas intermediações e produzindo um produto novo que favorecesse a sociedade. Nós temos que frisar isso porque ficou meio vago, né? Foi uma greve que teve dos bancários em Americana que durou 68 dias. Que foi não vou dizer sofrimento não, viu, comendador? Foi uma tortura. Tanto para os empresários como os funcionários, porque não tinha como pegar dinheiro, não tinha como pagar a conta, nome ia parar no SPC, não era porque a pessoa não queria, porque não tinha como honrar com seus compromissos. Então, assim, o senhor foi uma pessoa que contribuiu muito para que desse um fim. Para que desse um fim disso. Nós criamos também nessa comissão, na FEBRABAN, a participações dos funcionários nos lucros. Um pouquinho da distribuição. O Unibanco foi um dos primeiros bancos a dar esse passo. Eu vi lá que me parece que foram até 35%. 35%, exatamente. Eu vi. Então, e uma coisa fantástica. Deus, ele move de diversas maneiras. Muitas das vezes, vejo Pedro Moreira Salles, dono do Unibanco. Ele tem uma doença degenerativa do nervo. Empresário do ano, ele só mexe daqui para cima. E ele instituiu Unibanco Pessoas. Primeiro, na estrutura dos 5 maiores bancos. Dizendo o seguinte, sabe qual o maior patrimônio que o banco tem? São estas pessoas que eram 40 mil funcionários. Acabou a arrogância e eu consegui enxergar. Você poderia olhar para um vice-presidente, o crachá, antigamente do Unibanco Pessoa, você conhecia cada um pelo seu crachá. Então esse é diretor, esse é superintendente, esse é vice-presidente. O Pedro instituiu o crachá. A faxineira e o Pedro, o crachá era da mesma cor e igual. Que coisa linda! Mas isso é o mover de Deus, já me ensinando lá atrás. Para deixar igual. Nossa, comendador, faltam apenas 5 minutos e meio para acabar o nosso programa. Tá tão gostoso. Vamos combinar uma coisa? Eu vou te fazer um pedido especial, né? Porque, afinal de contas, você abriu a porta da sua casa para vir gravar o programa Compromisso com a Palavra na sua casa. Posso voltar aqui para gravar outro programa? Pode. Aí nós vamos continuar falando de todas as coisas que o comendador, dos projetos, né? Que tem muitos projetos. Podemos continuar falando. Então, já que o programa foi voltado para as pessoas entender como que Deus faz, o querite de Deus, né?
Eu quero que você entenda bem isto, que quando Deus tem uma obra, quando Deus tem um propósito, Deus amassa o barro. Não, vamos fazer de novo, né? Ele quebra. Ele quebra. Ele quebra, ele amassa e faz tudo de novo. Hoje eu estou diante de um homem novo, completamente novo. Ele renasceu para Cristo na hora do batismo. Olha a importância do batismo, né? Nós temos que deixar isso também. Agora, eu não posso deixar de frisar também uma pérola. A importância que é uma mulher sábia dentro do lar. Vocês, mulheres, que estão nos assistindo, eu não sei como você conduz o teu lar. De que maneira você está conduzindo a tua casa diante das aflições, diante das dificuldades. Aqui nós citamos aflições, dificuldades financeiras e foram superadas porque existia uma mulher sábia dentro desta casa, uma mulher virtuosa, como diz a Bíblia. A mulher virtuosa, como o rei Salomão dizia, né? A mulher virtuosa de grande valor. Então eu quero que você, neste testemunho, você que está com a vida desordenada, você que está vivendo dificuldades na sua casa, você que tem um grande problema com o seu esposo, preste atenção, tudo isso que foi falado, se coloque no lugar da esposa virtuosa, porque tudo passa, tudo muda, ainda que aos teus olhos você está vendo o seu esposo hoje como um nada, como talvez como um arrogante, talvez como um soberano, que já foi falado, mas talvez como um nada. Porque aqui nós citamos um homem de poder, de fama, mas talvez você está olhando para o teu esposo hoje, está vendo ele como um nada, como um inútil dentro da tua casa, que no momento ele não está tendo condições de fazer nada por você. Mas eu quero te dizer que nosso Deus muda qualquer situação. Da mesma maneira que Deus fez com que o comendador José Ferreira quebrasse para renascer de novo, para reconhecer o nosso Deus, Deus também pode fazer o seu esposo levantar das cinzas, mulher. Olha, Deus tem poder para mudar o quadro da sua situação. Deus tem poder para colocar este homem num cargo elevado. Deus tem poder para colocar ele dentro de uma empresa, para dar um ótimo salário. Mas precisa que ele tenha uma boa esposa dentro de casa para que ela aguente o tranco. Vamos falar assim o nosso popular, para que aguente o tranco que está acontecendo hoje. Nós vamos fazer uma oração para Deus mudar a tua vida, para Deus mudar a vida da tua casa, do teu lar. E esta oração eu quero pedir para o comendador fazer. Comendador, faça uma oração, porque hoje você, como homem de Deus, experiência do que você passou, tem pessoas nos assistindo que estão passando por problemas, mulheres que estão vivendo o que sua esposa viveu, mas também homens que estão vivendo uma dificuldade financeira, que não está tendo como sustentar a tua casa, está vivendo humilhação, porque a pior humilhação para um homem hoje é não ter o sustento para o lar, como o comendador disse aqui. E o Senhor faça essa oração. Nós temos apenas 2 minutos. 2 minutos. Faça uma oração para Deus mudar a vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas passando o que eu passei. Um homem sem prover o seu recurso, ele deixa de ser homem. Né? E vamos orar a Deus. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Pai que tem nos dado o amor, o carinho, a superação. Senhor, visita cada um neste momento, ó Pai. Abençoa o lar. Tira as aflições, Senhor. Senhor, neste momento tem muito desesperado, à procura de um emprego, à procura de trazer o pão ao seu lar. Senhor, use a força, use, Senhor, o Espírito Santo. Provém nesta casa, tranquiliza, Senhor. Senhor, meu Deus, o Deus que não falhou comigo, o Deus que proveu da miséria, do salário mais pequeno que tinha e transformou num salário maior do que eu já recebia.
esse Deus vivo, visita agora, Pai, este lar. Conforte, Senhor. Abençoa as matérias, as obras-primas que estão ancorando os seus pilares, que são os seus maridos. Abençoa a cada família e abençoa este programa, Senhor, que venha cada dia a trazer a Tua palavra e levar aos lares, levar aos necessitados, Senhor. Traga providência para que ele seja, não 1 hora, 45 minutos, que seja o dia inteiro, Senhor. Que seja feita a Tua vontade no nosso meio. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito e já combinado. Próximo programa estarei aqui para gravar de novo. Obrigado. Olha, que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz em nome do Senhor Jesus.